Olá, eu sou o Luiz Pereira, principal responsável pela condução da 56ª turma do curso básico de Espiritismo oferecido pelo Núcleo Fraterno Samaritano. Esta turma vai se iniciar dia 1º de outubro, próximo domingo, às 10 da manhã. Será totalmente online e gratuita. Eu quero aqui aproveitar este momento para fazer algumas considerações que julgo pertinentes para que o máximo de aproveitamento seja conseguido por aqueles que fizerem esse curso. Eu preparei alguns slides que vou utilizar para melhor ilustrar aquilo que quero falar. Curso básico de Espiritismo. Serão 24 aulas, sempre aos domingos, iniciando pontualmente às 10 da manhã. Eu coloco aqui, esse primeiro slide, um texto do livro de Edgar Armon, que tem por título Semeadura 1, na Semeadura 1. E na sua página 49, ele traz o seguinte texto: na evolução espiritual, eterna e progressiva, jamais há um fim definido, um alvo final. O espírito sobe degrau a degrau, a imensa escada ascensional, havendo sempre um novo começo para coisas novas. Eu coloquei esse slide para deixar bem claro que todos nós, sem exceção, evoluímos, porque evolução é uma lei universal, é uma lei que a gente diz divina, que vale em todo tempo, em todo lugar, que é perfeita e que por isso vale para toda a criação e não cabe interpretação. Todos os nós estamos sujeitos a esta lei. E quer queiramos, quer não, então nós evoluímos. E essa evolução se dá degrau a degrau, como está colocado no texto. Alguns de nós subimos de uma forma mais lenta esse caminho ascensional. Outros, de uma forma mais rápida. Alguns se demoram mais em alguns degraus, outros se demoram mais em outros degraus. Cada um no seu tempo. Mas isso acontece melhor quando nós temos esta consciência da evolução e quando nós nos esforçamos para seguir esse caminho ascensional de uma forma melhor. Este curso básico de Espiritismo é uma forma de nos conscientizarmos desse caminho ascensional, para que assim possamos caminhar melhor. Quando nós colocamos que é um curso básico de Espiritismo, onde nós vamos apresentar a doutrina espírita, dá a entender, para alguns, que o curso é um curso doutrinário no sentido de educar de uma forma forçada, de impor conceitos, verdades absolutas. E a ideia não é essa. A doutrina, na verdade, é um conjunto de conceitos que cada um de nós pode aceitar ou não, pode utilizar ou não, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, a ideia desse curso não é doutrinar, não é bitolar ninguém, não é dogmatizar ninguém, é sugerir conceitos, visões, vivências, e cada um, dentro da sua consciência, da sua experiência, está livre para seguir ou não aquilo que for colocado. Para que esse caminho ascensional seja melhor percebido, notado, é muito relevante que nós tenhamos todas as condições necessárias para que tenhamos uma experiência mística de qualidade. E aí, da mesma forma que a palavra
doutrina pode trazer um conceito errado, uma visão errada sobre a doutrina espírita, a palavra mística pode causar a impressão que a doutrina espírita está sujeita a misticismo, a mistificações, e que isso não é uma coisa boa, porque mistificação é impor ao outro uma verdade pessoal, porque de fato é isso, porque experiência mística é algo pessoal, individual, de cada um, de acordo com a sua consciência. É uma experiência vivida internamente. Só que essa experiência interna, ela é muito importante porque ela que nos permite ter essa visão melhor, mais ampla, desse caminho ascensional, de crescimento, de refinamento em espírito. Então, cada um de nós estamos sujeitos a experiências místicas individualizadas. E essas experiências místicas não significa que nós seremos mistificados, que nós faremos mistificações. Não, porque é pessoal. Ninguém vai impor a sua experiência mística interior para o outro. O caminho é individual, o caminho ascensional, o caminho de iluminação, de santificação de cada um de nós é um caminho individual. Os outros podem nos ajudar a fazer esse caminho ascensional, mas cabe a nós trilharmos esse caminho, nos iluminar. A iluminação é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, o nosso crescimento em espírito, em consciência de ser, é uma experiência mística, porque ela é da nossa alma, ela vem de dentro. E por isso eu não posso mistificar, colocando a minha verdade, a minha consciência, a minha visão, o meu sentimento, a minha alma como verdade absoluta que todos os outros demais devam seguir. Agora, para que essa experiência mística aconteça de uma forma otimizada para todos, é necessário que nós desenvolvamos, que nós criemos um ambiente místico adequado para a experiência mística, que é adequado para que possamos conhecer melhor a nossa doutrina. Então, reparem que existe um encadeamento lógico. Este curso visa apresentar a doutrina espírita, a doutrina que Kardec, com a ajuda dos espíritos, nos trouxe. Só que para que nós possamos conhecer essa doutrina, é adequado que nós tenhamos experiências místicas. Só que para essas experiências místicas tenham um valor maior, possam nos trazer consciências, vivências que nos ajudem de uma forma melhor no nosso caminho ascensional, é necessário termos esse ambiente místico. E esse ambiente místico é o que nós vamos procurar desenvolver no curso básico de Espiritismo. Mesmo porque aqueles que forem seguir na Escola de Aprendiz do Evangelho já vão estar apresentados à estrutura de um ambiente místico. O ambiente místico não significa que todos nós deveremos estar sérios, sisudos, carrancudos, né? Não, não é isso. É um ambiente otimizado para que possamos nos alinharmos, nos sintonizarmos melhor de maneira espiritual. E é por isso que eu começo agora a fazer algumas considerações muito relevantes para que nós construamos esse ambiente místico e o mantemos durante todas as aulas, durante todo o curso. Então, vamos a essas regras de que devemos aplicar, utilizar em nosso curso. Comecemos, então, com os equipamentos que vamos utilizar nas aulas. Como o curso será totalmente online, nós vamos fazer uso
de computadores, notebooks ou celulares. Nós vamos fazer uso de internet. Então, é importante que antes da aula começar, que nós verifiquemos se está tudo ok para a nossa aula, para que nós não sejamos surpreendidos, por exemplo, com um desligamento ocasional de um computador, de um notebook, por um mau contato de energia, por falta de carga na bateria. É relevante que nós chequemos, né, os nossos microfones, as nossas webcams, os contatos de energia, cabos de força, baterias, para que minimizemos as possibilidades de termos algum imprevisto com equipamento durante as nossas aulas. Porque isso vai atrapalhar, vai desconcentrar o participante. Entrar 15 minutos antes do início das aulas. As nossas aulas vão começar sempre 10 horas da manhã. Então, eu peço a todos que procurem entrar antes deste início. Às 9h45, será permitida a entrada na sala de aula virtual. Então, que nos preparemos para entrar antes das 10. Adianto que depois da aula iniciada, não será permitido a entrada de mais ninguém, justamente para que não cause um desconforto para aqueles que já estiverem em aula, durante a aula. Ah, pode haver exceções? Sim, mas são exceções, não é regra. Então, a princípio, a regra é: começou a aula, ninguém mais entra. Procurar um lugar silencioso, isso é básico, né? Nós devemos buscar um local onde músicas, som de televisão, de conversas, não nos atrapalha acompanhar o que está sendo falado em aula. Também, no caso de microfone ser ativado, não, o som, o ambiente não vaze com ruídos ou conversas inadequadas para a aula, e assim quebrando a egrégora do ambiente místico. Entre silêncio e observe, né? Ou seja, sempre que adentrar a aula, não há necessidade de fazer um cumprimento efusivo, entrar na sala de aula, se acomodar de maneira adequada com o microfone fechado. Sempre que for se colocar, fazer algum comentário, o ideal é que, antes de abrir o microfone, faça uma notificação. Mas o importante é ter essa consciência de ser discreto ao entrar na sala de aula e ao se colocar. Então, está aí o item 5, desligando o áudio após a entrada. Continuando, mais duas regrinhas aqui. Tem uma postura imitando o fato de se encontrar em um ambiente místico. Então, o ideal é até se imaginar numa casa espírita, num centro espírita. Então, assistir a aula deitado, sentado até, mas de uma forma adequada. Enfim, o ideal é sentar-se de maneira formal, em uma mesa, ou até num sofá, mas sentado de maneira formal, para que evite sono, evite dores no corpo, evite desconcentração. Cuidado com distrações. Então, o celular, se não estiver sendo utilizado para aula, deve estar com notificações desligadas e, se possível, até distante, para não incomodar e acabar atrapalhando a sequência da aula. Devemos procurar maneiras, formas de estarmos integrados de maneira plena ao que está acontecendo na sala de aula virtual. Mas o curso online não é um curso à distância, não é um curso, não é porque online deixa de ser presencial. Não, o curso é online, mas é presencial. A pessoa precisa estar presente, ativa. Só não é um curso
que é cobrada a presença física, mas a presença virtual da pessoa é cobrada e deve estar com atenção plena, focada na aula. Então, as distrações, seja de que natureza for, vão atrapalhar o bom entendimento da aula, ou até quebrar, num caso extremo, o ambiente místico que foi implementado. Assistir a aula em trânsito, fora de questão. Acontece, às vezes, pode acontecer, do aluno estar em trânsito no início da aula, mas são exceções. Aconteceu algum imprevisto e o aluno se atrasou para o início da aula. Então, ele está a caminho e, para não perder a aula, ele entra na aula enquanto está em trânsito. Se for um problema eventual, um atraso de, no máximo, meia hora, a gente consegue administrar. Mas isso não pode ser regra, não deve ser regra. Reparem que as regras estão sendo colocadas, mas elas podem ser administradas de forma a situações eventuais que ocorram, mas isso está sendo colocado dessa forma para que o ambiente místico seja construído e mantido, e para que cada um dos participantes tenha aproveitamento máximo do curso. É só por isso. Ninguém quer impor nada, e a gente sabe que existem exceções. Mas exceção deve ser tratado como exceção e não como regra. Então, assistir aula em trânsito, a princípio, está fora de cogitação. As últimas regras. Câmera ligada. Sempre. É um curso, como já coloquei, online, mas presencial. Se é presencial, não tem porquê a câmera, a webcam, estar desligada. Ah, eu estou com visita em casa. Existe a necessidade da privacidade. Então, procure um quarto, um local que possa se isolar, fale, comente com as visitas, que você está fazendo o curso, que você está numa reunião e que precisa se concentrar por 2 horas, até o meio-dia no máximo. Mas existe a necessidade da privacidade e a câmera tem que estar ligada. Ah, preciso desligar a câmera por, sei lá, 2 minutos, por 5 minutos. Uma coisa ocasional, eventual, é tolerado. Existem situações e situações. O que não é possível, até para, de novo, estou insistindo nessa situação, o ambiente místico se manter. A câmera tem que estar ligada. Família. É importante que cada um, ao entrar, coloque o seu nome de exibição de maneira que a presença seja computada. Porque se o aluno entrar com um nickname, né, um nome colocado que não representa o nome da inscrição, ele ficará com falta. Então, é importante que, ao entrar, né, verifique o nome que está de exibição. É só você pedir para ver a lista de usuários conectados, clicarem em seu nome, e se não, o nome não representa o seu nome de inscrição, você alterar. Um amigo, um parente assistir a aula junto com você, não tem problema nenhum. Se ele quiser fazer o curso, ele precisa fazer uma inscrição e fazer de maneira individualizada todas as práticas, todos os estudos que serão apresentados no curso, durante o curso. Mas tudo bem. Numa mesma conexão, pode 2 ou mais pessoas usarem aquela conexão. Se for uma aula eventual, tudo bem. Se for, essa pessoa quer fazer o curso, então aí ela precisa também se inscrever. E é isso. Essas considerações são as considerações iniciais que eu fiz questão de gravar esse vídeo, apresentar vocês para que todos entendam a importância de termos um ambiente místico implementado em nossas aulas do curso básico. E é isso. Terei um imenso prazer em tê-los como alunos no dia 1º, iniciando esse curso básico. Até lá, então, que assim seja.